Oi, gente, então dando continuidade aqui, a gente vai retornar aqui ao assunto, o conteúdo de nutrição, né, dietética, e vamos continuar falando aqui, entrando já em outro conteúdo, que é a avaliação do estado nutricional, viu? Vou falar um pouquinho para vocês sobre essa avaliação que é feita pela equipe de saúde, mais precisamente pela equipe de enfermagem. Então, a avaliação do estado nutricional do indivíduo, ela permite, determinar sua relação com os alimentos em fases que vão desde a ingestão até a absorção. Tal avaliação deve conter as seguintes etapas: avaliação da composição corpórea, avaliação subjetiva global do paciente, o exame físico, a antropometria, exames laboratoriais que são complementares e os inquéritos, dietéticos para saber como é que anda aí a alimentação desse paciente. Os critérios que interessam os profissionais de enfermagem são o exame físico e a antropometria. O exame físico, proporciona, na verdade, contato físico com o paciente. Nesse exame podemos detectar, alterações de pele, mucosas, cabelo, os olhos, entre outros, E aí a antropometria é o sistema que mede de maneira estática os diversos compartimentos corporais, fornecendo a dimensão física global do corpo humano. Inclui medidas de peso, de altura, de pregas cutâneas e de circunferências de membros. Então aí o peso, ele é dividido em peso atual, peso usual e peso ideal. Ele expressa a dimensão de massa e de volume corporal. Então, a altura aí, ela expressa a dimensão longitudinal e linear do corpo. E aí, o IMC, ele é o índice de massa corporal que reflete a relação entre o peso e a altura do paciente, sendo expresso em quilogramas por metro quadrado. Permite verificar se existe proporcionalidade corporal pela combinação entre dois dados, viu, gente? Que é o peso pela altura. E aí os padrões de referência são diferentes para crianças, adolescentes, adultos e idosos. E aí as pregas cutâneas, medidas com aparelhos específicos, permitem verificar a quantidade de gordura ali existente naquele tecido. A circunferência dos membros, muito importante, que verifica a relação entre o tecido de gordura e o tecido muscular de cada membro. Então aí tem uma imagenzinha aí da balança, da fita métrica e desse instrumento que a gente utiliza para fazer aí a prega cutânea. E aí a classificação do IMC, Ele traz a classificação de magreza, saudável, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, que a gente chama de severa, E obesidade grau 3, que a gente já chama de obesidade mórbida, que é a partir de 40, e o IMC, então, os pacientes ele já tem que ser tratado com urgência. Então, falando um pouquinho aí da gestação, A gestação é um período especial, que dura aproximadamente 40 semanas, em que a atenção e os cuidados nutricionais devem ser redobrados, pois a alimentação da mãe irá determinar, o desenvolvimento geral do feto. Esta influência, não ocorre só nas partes físicas, lógico, mas também na parte cerebral e intelectual, todo o organismo do bebê. O ganho do peso, no período gestacional, ele deve ser determinado de acordo com o estado nutricional da mulher. A gente já sabe, Nas gestantes eutróficas, geralmente de 9 a 13 quilos, nas de baixo peso até 18, e aí nas obesas varia de 6 a 9 quilos. Lembrando que a gestante, ela nunca deve perder peso. Se ela já tiver obesa, ela só deve manter aquele peso, mas ela não pode perder ou fazer dieta na gestação, viu, gente? Então, aí a alimentação, nos ciclos da vida. A subnutrição e a desnutrição gestacional estão muito relacionadas a bebê com baixo peso, ao nascer. E a obesidade gestacional também está relacionada ao baixo peso ao nascer, além de levar um menor risco, aproveitamento e absorção dos ácidos aí para o bebê. Então, situações muito comuns na gestação, relacionadas à nutrição, náuseas e vômitos, que a mulher acaba perdendo peso por isso, alteração no apetite,
constipação, né, que é devido ao relaxamento da musculatura intestinal, que ocorre por conta aí do hormônio progesterona que a mulher produz na gestação, e até podendo levar a mulher a apresentar hemorroidas. E a hipirose, né, que é devido ao aumento da pressão do útero sobre o estômago, e aí a vontade de se alimentar de substâncias que não são nutritivas, né, e até assim estranhas, né, como terra, cimento, cal, sabão, edema no final da gestação também é bem típico, né, da mulher grávida. Câimbras também, viu? Infecções urinárias devido, né, à deficiência de filtração renal. E aqui algumas recomendações nutricionais para essa mulher. Quanto às calorias, quanto às proteínas, né, aumentar o consumo pelo menos 10 gramas por dia, enquanto, né, ao cálcio, fazer essa suplementação se necessário. O ácido fólico a gente já comentou diversas vezes que precisa sim ser feita a suplementação. E aí o ferro também deve ser suplementado na gravidez, né, de rotina. A vitamina A, né, que não precisa ser suplementada, mas é preciso investigar se está ok. A vitamina C, né, o zinco, né, que a deficiência dele pode causar alguma malformação, né, no feto. A cafeína, que é necessário, quem bebe muito café, né, é necessário restringir aí o consumo do café durante a gestação. E os endulcorantes, né, que é para evitar o uso especialmente da sacarina, né, porque ela pode ser permeável na placenta. E aí a lactação, que é quando a mãe já está ali amamentando o bebê, né, o período que a criança está sendo amamentada, e pode ter o aleitamento materno, né, ou artificial. A gente sabe que muita criança não consegue ter ali o aleitamento materno e é necessário optar pelo aleitamento artificial, viu? As vantagens é que o leite materno, ele traz diversos nutrientes, diversos anticorpos, proteínas, carboidratos, tudo que o bebê necessita. E às vezes o leite artificial, ele não traz consigo essas características. E aí na infância, que é uma fase que compreende, né, aí o período entre 1 e 10 anos, e aí é uma fase que, além do crescimento, também existe o desenvolvimento físico e mental da criança, né? Uma fase bem complicada, porque é a fase que a gente está introduzindo o alimento no bebê e na criança, viu? E aí a determinação dos hábitos alimentares depende de diversos fatores aí, né? Como o ambiente, né, que a criança vive, a oferta de alimentos tem que ser diversificada para a criança. Se a criança está doentinha, ela fica ruim para comer, né? Então a influência do meio, religião, tudo isso faz parte aí desse leque de situações, né, que dá em relação à alimentação infantil. Então tá aí falando um pouquinho aí da alimentação infantil, né? Nessa fase o enfermeiro ele deve colaborar muito para a formação dos hábitos alimentares, né? Incentivando, orientando tanto a mãe como a criança, como se dá essa alimentação, viu? Essa alimentação adequada. Então na adolescência é um período aí bem mais complicado, é um período que a gente sabe que os adolescentes só querem comer porcaria, só querem comer fast foods, enlatados, refrigerante, Coca-Cola, e aí é um período bem complicado para que a gente possa abrir a cabeça desses adolescentes e colocar na cabeça deles que eles precisam ter uma prática de atividade física e precisam também manter uma alimentação saudável, viu, gente? Então, nesse bloco eu vou ficar por aqui, nesse capítulo. Já eu retorno com mais um pouco de conteúdo para vocês. Tchau, tchau!